Boa tarde, gente. A gente vai falar um pouquinho, ó, repetir o que nós já falamos em aula, lembra? Sobre biogênese e abiogênese, né? Biogênese, vida a partir de outra vida. A abiogênese é a vida originária do nada, da matéria bruta. E a gente hoje sabe que isso não acontece. Mas será que lá atrás a gente tinha essa consciência? Não, né, gente? Então, agora que você já participou como um cientista lá do estudo sobre a formação do planeta Terra, né? Podemos discutir as concepções de origem da vida. Perceba que o estudo científico é importante. Por exemplo, né, antigamente se acreditava no fixismo. O que era fixismo? Era uma ideia fixa, em que o ser vivo surgia a partir do nada. Né? Uma das teorias aceitas até hoje é o criacionismo, em que Deus, né, criou todas as coisas. Deus não é no sentido do evangélico, do cristianismo. Significa de uma origem divina. Né? Usei até a palavra Deus de maneira errada. Né? Na verdade, o criacionismo é a ideia de que houve a criação a partir de uma criação divina, de origem divina. Né? Eu consigo atrelar os conceitos, né? Mas tem muitos biólogos que não conseguem. Então, a gente precisa ter consciência, estudar e continuar com a sua crença, que não faz diferença agora nesse momento, tá? Então, a gente chama de fixismo, é uma ideia fixa, né? Algo fixo é algo que não muda. Toda a vida era uma obra de entidade poderosa, então é o que eu falei da origem divina, né? E eles não contestavam as ideias, eles simplesmente acreditavam na ideia da biogênese ou geração espontânea, né? Então, eles acreditavam que existia um princípio ativo, né? E que esse princípio ativo dava origem ao ser vivo. Assim, né? Aristóteles começou com essa teoria da geração espontânea, ou a biogênese, e vem também por Van Helmont, foi logo também aceita pela igreja. Mas logo depois veio Francisco Redi, que é um pesquisador que ficou bem conhecido na área, ele acreditava numa teoria, todo mundo ia lá e contestava, e ele provava ao contrário, né? Mas, enfim, Francisco Redi chega e tenta provar que a teoria, né, que Aristóteles, com outros pesquisadores, que é a teoria da geração espontânea, ela não poderia ser considerada. Por quê? Ele pegou 4 potes e colocou carne, peixe, né? Qualquer matéria nutritiva. O que ele fez? Tampou com gaze uma parte e outra não. O que Aristóteles dizia? Que a vida era originária a partir do nada, da matéria bruta. Por quê? Porque um deles pegou um pedaço de carne, as moscas pousavam, botavam os ovos, eclodiam as larvas e viravam outras moscas. Só que eles não conseguiam verificar que a mosca pousou. Eles acreditavam que a vida, a partir daquela larva, surgiu mosca através da carne. E não era isso. Francisco Redi, ele faz justamente ao contrário, como aqui. Ele pega, bota a gaze, que é aquela preferida. Permite a entrada de ar? Permite. Mas permite a entrada das moscas? Não. Então, as moscas não conseguem pousar nessa carne, botar os ovos, as larvas e desenvolver uma nova vida. Então, ele consegue provar a teoria da biogênese, em que uma vida depende de outra vida para surgir. Aqui, ó, na apostila de vocês, vem todas as etapas do que ele fez, né? Observou durante uma semana, registrou como cientista. Ele vê o que observa? As larvas. Depois das larvas, ele viu que as larvas desapareceram e viraram moscas. Então, ele consegue provar, através desse experimento, que a vida da mosca veio através de outra mosca. É óbvio, né? Você pensar em um casal, um homem ou uma mulher, ter relação e gerar um filho. Mas, para a época, as ideias eram muito contraditórias. Inclusive, as pessoas que iam contra a religião, a ideia do criacionismo, fixismo, elas eram até escorraçadas, né? Perseguidas, tá? Então, aqui no finalzinho, qual o problema que Francisco Redi não contava? Com o surgimento do microscópio. De repente, né, continuaram as pesquisas sobre a origem da vida. Após a descoberta do microscópio, os cientistas Ned e Spallanzani, eles trouxeram essa teoria novamente, que é a teoria da abiogênese. Por quê? Quando eles olharam a pesquisa do Francisco Redi lá com a carne, que levaram a carne sem larvas, sem mosca, para o microscópio, era repleta de bactérias. Então, eles começaram a voltar a acreditar que a bactéria surgia do nada. Então, Ned e Spallanzani voltam com a teoria da biogênese, em que a vida é a partir do nada,
e cancelam a teoria de Francisco Redd, mas por pouco tempo. Por quê? Porque outros pesquisadores decidiram aprimorar a experiência de Francisco Redd. Como? Um cara sugeriu uma nova experiência para não contaminar esse material nutritivo com o ar. Ele acreditava que as bactérias que surgiram lá na carne, lá através da invenção do microscópio, era o ar que contaminava. E ele estava, na verdade, certo. Então, o experimento foi realizado por Pasteur, né? Eu vou mostrar aqui a vocês. E ele conseguiu comprovar as ideias de Francisco Redd, que é a teoria da biogênese, que a vida é a partir de outra vida. Então, a vida sempre surge de outra vida pré-existente. Então, as etapas foram um líquido nutritivo, um fungo ou uma levedura, né? E nesse tubo, a parte interessante é utilizar esse tubo com pescoço de cisne. Vocês vão entender por quê. Né? Então, ele ferveu esse líquido para que esse líquido não tenha contaminação de bactérias. Esse líquido fervido mata esses micro-organismos, estou aqui na etapa 3. Ao resfriar, o tubo aspira ar. A poeira contendo micróbios é retirada no ar nas gotas de água na extremidade. O balão permanece estéril, ou seja, pegou o líquido, ferveu, botou aqui esse pescoço de cisne, né? Por quê? Quando ferve, solta vapor. Esse vapor formou gotículas aqui. Quando o ar entra, todas as impurezas ficam retidas nesse pescoço. O que ele faz? Ele quebra esse tubo e analisa na hora, naquele segundo, essa água, esse material nutritivo. E ele consegue ver que não tinha nenhum micro-organismo. Então, ele prova que a vida só se origina de outra vida. Por que o tubo pescoço de cisne? E não ferver um pote normal? Porque ele queria provar que o que contaminava esse experimento era o ar. Então, quando ele analisa esse líquido nesse pescoço de cisne, né, ele vê que está repleto de fungos e bactérias contidos no ar. Outra coisa, ele não pode virar o vidro com o pescoço de cisne preso. Ele tem que remover, porque se o líquido passar por esse pescoço, ele vai contaminar. Aí o cara lá, Ned Spallanzani, iria voltar com a teoria e não foi o que aconteceu. Então, Pasteur, ele através desse experimento, ele foi um dos pesquisadores que conseguiram comprovar a teoria de Francisco Redd, né? E que foi essencial, né? Então, você analisa e entende que a vida surge através de outra vida, mas como se originou a primeira vida, né, no nosso planeta? Aí a gente vem com a teoria, né, as experiências de Millie e Fox. O que eles fizeram? Eles tentaram representar aquela atmosfera primitiva que existia lá atrás. O que ele fez? Produziu esse experimento aqui. Essa parte é um líquido, né, uma água fervendo. Aqui eu tenho a bomba de vácuo, que eu retiro toda a capacidade de ar, então finge que não tem nenhum tipo de gás. Aqui, descarga de centelha, ele vai submeter a pequenas descargas elétricas para fingir que são os raios e trovões e algumas quantidades de gás. Então, eu vou ler aqui, né? Você observa o experimento, lá. Vamos imaginar que você é Stanley Millie em 1953 na Universidade de Chicago e realizou em laboratório uma experiência, mãos à obra. Colocou um balão de vidro, olha os gases que continham lá, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água. Só para lembrar, a princípio não se acredita que teria oxigênio ou gás carbônico, então não teria nem fotossíntese e nem gente respirando, né? Nem micro-organismo que respirasse. As substâncias da atmosfera primitiva, ou seja, se acreditava que a atmosfera primitiva tinha metano, amônio, hidrogênio e vapor de água. Submeteu-se ao aquecimento, uma centelha. Aí, a centelha, a queima, seria para fingir os raios e trovões, tá? E, a partir disso, ele consegue formar, Miller consegue comprovar o aparecimento dessas moléculas através desses aminoácidos. Tá? Então, por hoje, a gente vai parar por essa parte e na próxima aula a gente vai continuar para a gente entender melhor como esse processo